Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a parte de associação de resistores, que tem a função de efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica. Então, ele pega a energia elétrica, transforma em energia térmica. Aqui o símbolo do resistor é esse desenho aqui, ó. Se você pegar o resistor e ligar ele numa tensão, obviamente que sobre esse resistor passará uma corrente de intensidade I, tá? E o resistor de resistência R vai dissipar essa energia aqui. Nós estudamos também a lei de Ohm, que é essa lei aqui, estabelece que existe uma dependência entre a tensão e o que? A corrente elétrica. Tá? E essa dependência, essa relação entre a tensão e a corrente elétrica vai nos dar a ideia de resistência. Então aqui a tensão ela é proporcional à intensidade da corrente elétrica e esse R aqui seria a nossa constante da equação. O resistor ôhmico, que é aquele resistor que obedece à lei de Ohm, aí geralmente você vai ter aqui uma reta, tá? Geralmente não. Em todos os casos que o resistor ele for do tipo ôhmico, você vai ter essa reta aqui, onde a tensão e a corrente, elas dependem uma da outra, de forma constante, tá? E essa constante que a gente chamou de R aqui. Se você gosta um pouquinho mais de matemática, você vai perceber que na imagem do gráfico, você observa a formação de um triângulo. O cálculo da tangente desse ângulo, matematicamente falando, ele é numericamente igual à resistência. Então, se você calcular a tangente do ângulo, tangente, vou apagar aqui, tangente do ângulo formado aqui, você vai ter numericamente o valor de resistência elétrica. Isso aqui eu acho que a gente não viu nas aulas anteriores, mas essa informação ela é bem importante para nós. Caso venha cair um gráfico numa prova ou alguma questão, se você calcular a tangente desse ângulo, você vai acabar encontrando a resistência do circuito. Tá bom? A gente viu bem rapidamente também na última aula que a potência elétrica dissipada pelo resistor pode ser calculada por meio de 3 equações. Tá? Estudamos aqui como segunda lei de Ohm, que relaciona o ρ, que é uma constante, o L, que é o comprimento, e o A, que é a área do resistor, tá? Ou do elemento resistivo. Por exemplo, linhas de transmissão de eletricidade, não é muito bom você ter energia sendo perdida em forma de calor, porque você quer que a energia saia da hidrelétrica e chegue na residência. Então, é muito inconveniente você ter perdas de energia nesse caso aí. Tá? O efeito Joule, então, ele não é benéfico nesse caso. Isso é benéfico caso você esteja utilizando ferro de passar roupa, né? Chuveiro elétrico. Aqui você tem um resistor do tipo variável. Como é que a gente chama o resistor do tipo variável? A gente chama de reostato. Tá? Como assim reostato? Eu falei para vocês que a resistência é uma constante. O valor de resistência é constante, mas no reostato você consegue alterar o valor da resistência mudando o pino. Tá? Então, por exemplo, a corrente elétrica ela passa por aqui, ó. Tá vendo? Aqui por esse fio, a corrente elétrica vem por esse fio, passa pelo reostato. Aí, por exemplo, quando ele está aqui nessa posição, você tem esse valor de resistência bem aqui, ó. Então, a corrente elétrica sofre uma resistência nesse trecho, passa aqui por cima e vai para onde ela tem que ir. Tá? Se você pegar essa chave e empurrar essa chave para cá, o que vai acontecer? Você vai aumentar a resistência. Obviamente que se essa chave tiver mais aqui, a corrente elétrica que vai passar vai ser uma corrente elétrica menor. Então você consegue alterar a resistência no reostato. Então, o que é um reostato? É uma resistência que você altera aí o valor. Aqui ele tem uma parte que você consegue girar para alterar o valor da resistência. Isso aqui é muito aplicado. Sabe onde? O pessoal que toca guitarra, o volume da guitarra é controlado por isso aqui. Tá? O volume do rádio, tá? Você consegue, alterando o valor da resistência, você consegue controlar a intensidade de corrente elétrica que está passando para mudar a estação de rádio e tudo mais.
Passando mais adiante, eu vou falar aqui para você de fusível. O fusível ele é um dispositivo que serve apenas para proteção de um circuito elétrico, porque ele vai passar corrente elétrica por dentro dele. Tem um fiozinho muito fino. Deixa eu ver se eu trouxe uma imagem aqui. Tá aqui, ó. A imagem de um fusível. Aqui dentro dele ele tem um fio muito fino, próximo do tamanho de um fio de cabelo. E consegue passar corrente elétrica lá por dentro. Só que existe uma determinada quantidade de corrente elétrica que ele pode suportar. Vamos supor que um fusível ele seja um fusível de 3 amperes. O que significa um fusível de 3 amperes? Que ele deixa passar no máximo 3. Se passar mais de 3, vamos supor 3,1, o que vai acontecer? Esse fiozinho que está aqui dentro ele vai derreter. E derretendo o fio que está aqui dentro, ele não deixa mais passar a corrente elétrica para o teu circuito. Traduzindo, você queima o fusível, mas não queima o teu circuito, porque se essa corrente elétrica acima de 3 amperes passasse para o teu circuito, ela iria queimar o teu circuito. Digamos assim que a corrente elétrica ela é meio que preguiçosa, ela não vai querer passar por onde tem resistência, ela vai passar pelo caminho mais fácil para a corrente elétrica passar. Aqui pelo fio de baixo, onde a gente não tem resistência. Então, se a resistência aqui embaixo é zero, e aqui em cima tem uma resistência de um determinado valor, ela não vai passar aqui por cima, ela vai passar por baixo. Então, a gente provoca um curto-circuito em um sistema quando a gente tem um caminho mais curto para a passagem da eletricidade. E é por isso que a gente chama de curto-circuito, porque é um caminho curto dentro do circuito para a eletricidade passar. Modernamente, os circuitos elétricos de residência, edifícios, indústrias, em vez de fusíveis, utilizam dispositivos que têm um efeito magnético. Tá? Esse que tem um efeito magnético, a gente não chama a gente chama de disjuntor. Tá? A gente vai chamar ele de disjuntor. A gente não vai chamar ele de fusível, mas ele tem a mesma função do fusível. Tá? Eles protegem o circuito. Então ele tem a função, os dois têm a função de proteger o circuito. Mas qual a diferença entre um e outro? O fusível ele tem um fio fino que derrete quando a corrente elétrica passa, quando passa é alta, ele queima, aí você basta comprar um fusível, colocar outro no lugar, o circuito volta a funcionar. E o disjuntor, ele é mais simples porque o disjuntor ele não queima, ele tem uma chave magnética. Quando a corrente elétrica que passa é muito alta, ele abre. O disjuntor ele abre. Aí o que você tem que fazer? Você tem que ir lá na tua caixa onde está o teu disjuntor e fechar ele de novo. Disjuntor aqui, como eu falei para vocês, é uma chave magnética. Tá? Ela se desliga automaticamente quando passa a corrente elétrica muito alta. Passando do limite da corrente elétrica, ele abre e não deixa passar a corrente. E a função, como eu falei para vocês, é proteger. Assim como o fusível disjuntor ele vai proteger o teu circuito. Tá bom? Aqui eu vou passar. Agora eu vou falar da aula de hoje, que no caso seria associação de resistores. O que significa associar um resistor? Isso aqui é a aula de hoje. Associar um resistor é basicamente fazer uma combinação ou uma união entre eles. Você pode ter resistor ligado em série, ou você pode ter resistor ligado em paralelo. O que seria um resistor ligado em série? Em série é você pegar o resistor, chamar aqui de resistor 1, vou pegar aqui o resistor 2, e vou fazer entre eles uma ligação no meio. Ó. Vou pegar um fiozinho aqui e ligar o fiozinho aqui. E aí eu tenho uma ligação que a gente chama de ligação série. Onde é que a gente vê essa ligação série? Geralmente, na luz de Natal. Já que a gente está em clima de festa, clima natalino, você percebe que uma é ligada atrás da outra. Esse tipo de associação, esse tipo de combinação é que a gente diz que o resistor está ligado em série. Então, no caso aqui, você tem várias lâmpadas ligadas. A ligação paralela, como é que funciona a ligação? A ligação paralela, ela funciona da seguinte maneira. Você tem um resistor 1 e você tem um resistor 2. Tá? Para ligar em paralelo, você vai ligar a ponta do R1 com a ponta do R2 assim. A ponta do R1 e a ponta do R2. E aí você vai ligar eles dessa maneira aqui. Tá? Certo?
Você liga a ponta de um com a ponta do outro. Então você vai dizer que R1 e R2 estão ligados em paralelo. Porque paralelo significa isso aqui, ó. A reta de cima é paralela à reta de baixo. Tá? Então são retas paralelas. 4 retas paralelas. Então, associar o resistor em paralelo é ligar ele assim. E ligar ele em série é ligar ele assim. É o paralelo. Até agora, sem problemas, né? Vamos ver agora algumas características da associação em série. Essas características elas são muito importantes. Então, na imagem, o que a gente pode observar? A gente tem 3 resistores. A gente tem um resistor R1, a gente tem um resistor R2, a gente tem um resistor R3. O R1, no R2, no R3, estão ligados numa tensão U. Pode ser de quantos volts vocês quiserem imaginar aí. Tá? Então, essa tensão em volts, ela vai estar ligada para todos, para o R1, para o R2 e para o R3. Vai acontecer que essa tensão, essa bateria que está ligando esses 3 resistores, imagina que são 3 lâmpadas. Essa tensão ela vai ser dividida para cada resistor. Então, uma parte dessa tensão vem para o R1, uma parte dessa tensão vem para o R2 e uma parte dessa tensão vem para o R3. Só para a gente trabalhar com números. Vamos supor que essa tensão aqui de baixo seja de 30 volts. Só uma suposição. Se esses resistores eles forem todos iguais, com o mesmo valor de resistência, vai 10 volts para cá, 10 volts para cá, vai 10 volts para cá. Traduzindo, a tensão ela vai se dividir para cada resistor. Isso se eles forem iguais. Outra característica da ligação série. Da ligação série, tá percebendo que a bateria que está ligando essa lâmpada daqui, elas estão todas ligadas uma atrás da outra? Significa que a corrente que for passar aqui, ó, ela vai ser a mesma para todo mundo. Então a corrente que passar aqui, ó, ela vai circular no teu circuito e vai ser a mesma corrente para todos. Como é que a gente vai fazer para calcular a resistência equivalente desse circuito? A resistência equivalente é você pegar o R1, o R2 e o R3 e somar todos eles. Você vai ter uma resistência que a gente chama de resistência equivalente. Tá? Então, na associação em série, a gente acabou de aprender que todos os resistores, todos aqueles 3 que estavam lá, todos eles são percorridos pela mesma corrente. De novo, todos os resistores, aqueles 3 que estão lá, são percorridos pela mesma corrente. Isso é na ligação série. As potências elétricas dissipadas, elas são diretamente proporcionais às resistências. Quanto maior a resistência, mais energia ela vai jogar para fora, mais ela vai gastar energia. Cálculo da resistência equivalente. Cálculo da resistência equivalente. A resistência equivalente é o que a gente chama de resistência, que se você tirasse aquelas 3 que estavam lá e colocasse uma no lugar delas, ela vai fazer o mesmo efeito. Tá? Então isso seria uma resistência equivalente. E como é que a gente faz para saber o valor dessa resistência equivalente? Por exemplo, se eu quisesse tirar aquelas 3 que estão lá e colocar uma só para substituir as 3, isso se chama resistência equivalente. Como é que a gente faz para achar esse valor? Basta a gente pegar, tá? Como está aqui embaixo, a resistência equivalente é você somar o R1 mais o R2 mais o R3. Tá? Somando as 3 resistências, você vai ter o que a gente chama de resistência equivalente. E essa resistência equivalente, se você quisesse tirar as 3 de lá e botar só ela ia fazer o mesmo trabalho das 3. Isso que é a resistência equivalente. Outra informação importante é que a diferença de potencial total, que é aquela fornecida que a gente chamou de 30 lá, se você somar todas elas, lembra lá que a gente chamou de 30 aqui, ó? Se você somar todas elas, isso significa que elas têm que dar o valor que está saindo na pilha lá. Resistência a DDP total. Tá? É você somar todas as DDPs. Sem problemas até aí?
Podemos prosseguir? Podemos. Ninguém falou nada. Associação paralela. O que seria uma associação paralela? Seria a associação em que você tem os resistores ligados em paralelo. Tá? Aqui você tem o R1, você tem o R2 e o R3, três resistores ligados em paralelo. O que vai acontecer nessa associação ligada em paralelo? Quando você jogar a tensão de 30 volts aqui, ó, que a gente chamou de 30 volts, esses 30 volts eles vão ser distribuídos não para cada resistor, mas vai ser 30 volts para o R3, 30 volts para o R2 e 30 volts para o R1. Por quê? Porque todos esses resistores estão ligados no mesmo terminal A e B. Então percebe na imagem que o ponto A que está ligado nos 30 volts e o ponto B que está ligado na DDP de 30 volts estão ligados em cada resistor. Então todos eles vão estar recebendo ao mesmo tempo 30 volts, ao mesmo tempo. Tá? Nesse caso, para calcular essa resistência equivalente, a gente vai usar uma outra forma de fazer isso. Outra informação importante, que quando a corrente elétrica chegar nesse ponto A e passar por esse nozinho que está bem aqui, essa corrente elétrica total, ela vai se dividir. Uma parte vem para o R1, uma parte vem para o R2 e a outra parte da corrente vai para o R3. As correntes irão se dividir. Essa é uma das principais diferenças da associação paralelo e associação série. Na série, lembra lá que a corrente elétrica circulava era a mesma para todo mundo? Na paralelo, que é essa que vocês estão vendo agora, não é a mesma para todo mundo. Ela vai chegar e vai se dividir. Outra diferença entre a associação paralela e a série. Que na série, a tensão elétrica ela se dividia para cada resistor, lembra? 10 volts para cada. Na paralelo, não. Na paralelo, os 30 volts vão para as três ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a diferença básica. E para eu calcular essa resistência equivalente da ligação em paralelo, a gente vai usar uma outra técnica para fazer isso. Tá? Então, bora para as características dos resistores ligados em paralelo. Todos os resistores estão submetidos à mesma DDP. Outra, a intensidade da corrente total é a soma das intensidades das correntes. Você lembra lá que quando a corrente elétrica ela chega, ela vai se dividir para cada resistor. Então, se você pegar a corrente de cada resistor e somar, ela vai dar a total, que é essa daqui. Isso aqui é para paralelo. Ó, o cálculo da resistência equivalente, a gente não vai fazer somando as resistências, a gente vai fazer somando os inversos das resistências. Então, tu vai pegar esse termo, que é o cálculo da resistência equivalente, vai ser igual ao inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso da resistência 3. E as potências, elas são inversamente proporcionais. Tá? A potência que vai se dissipar é inversamente proporcional às respectivas resistências. Aqui, ó. A figura abaixo ilustra uma situação que trata da realidade de milhares de brasileiras. Tendo em vista a instalação dos eletrodomésticos presentes na situação, de que formas eles estão instalados? Lembra como é que é feita a ligação em série? Na ligação em série, você tem vamos colocar aqui um ferro de passar roupa, vamos colocar aqui uma geladeira, vamos colocar aqui, sei lá, uma lâmpada. E aí você liga esses três resistores aqui, R1, R2 e R3. Tá? Você pega e liga lá na tomada. A tomada lá, vou colocar aqui 110 volts. Vamos supor que você está vendo isso aqui. Como é que a gente chama esse tipo de ligação? Série. O que vai acontecer? O que vocês podem me dizer que acontece nesse circuito? Quando... ainda tem aqui a corrente elétrica que vai passar por eles, é a mesma, que eu esqueci de botar aqui. A mesma corrente elétrica e aqui a tensão. O que vocês acham que vai acontecer se eu tirar, ou se eu desligar ou queimar a geladeira? O que vai acontecer com a corrente elétrica aqui? Ela não vai mais passar nem pelo R1, nem pelo R2 e nem pelo R3. Vai acontecer que todos irão desligar.
Por que que todos os aparelhos que estão aqui eles vão desligar? Porque você acabou de abrir o teu circuito. Você abriu, você tirou. É assim que funciona na nossa residência. Tu tá passando a roupa aqui, quando tu desliga o passador de roupa, apaga tudo na tua casa? É isso que acontece? Obviamente que não. Então, se não acontece, é porque justamente não é uma ligação em série. Qual é a ligação que a gente utiliza na nossa residência? Ligação em paralelo. Lembra que na ligação em paralelo, ela é ligada assim, ó. Ferro de passar roupa, geladeira, e você liga aqui a lâmpada. Pronto. Aí você pega aqui, liga na tomada de 110 volts. Liga tudo isso aqui na tomada de 110 volts. E aí essa tensão de 110 vai para todas as tomadas. Vai para a lâmpada, vai para a geladeira, vai para o ferro de passar roupa, vai para a tomada que tem na tua casa, vai para todas as outras tomadas. O que acontece quando você, por exemplo, desliga a geladeira é que os outros aparelhos eles ainda continuam ligados na tensão. Então eles vão continuar funcionando aqui. Beleza? Essa ligação é a ligação do tipo paralelo, que é a ligação que a gente utiliza nas nossas residências, tá? Então, qual é a diferença da ligação série para a ligação em paralelo? Na ligação série, se você tirar um elemento daqui, tudo apaga. Se você tirar um elemento daqui, os outros permanecem ligados, porque eles ainda estão ligados na tensão. Questão número 2. Considere duas situações. Na situação A, uma lâmpada é conectada a uma bateria, que fornece uma DDP constante. E na situação B, duas lâmpadas iguais são conectadas em série à mesma bateria. Traduzindo, se é a mesma bateria, eles vão ter a mesma tensão, tanto para o A quanto para o B. A diferença é que você tem menos resistência no A e no B você tem mais resistência. Comparando as duas situações, na situação B, a bateria provê o quê? Pensem um pouquinho. Vocês acham que na situação B, as duas lâmpadas vão ter a mesma intensidade de brilho do que a situação A? Obviamente que não. A situação B, como você tem mais resistência, você tem menos corrente elétrica. E tendo menos corrente elétrica, o que vai acontecer com o brilho da lâmpada? Menos brilho. Vocês acham que a letra B vai passar mais corrente elétrica na situação B aí dessa figura? Se tem mais resistência, vai ter menos corrente. Então não é a letra B. Letra C, menor intensidade de corrente elétrica. Olha aí, a Sara acabou de matar a charada. Aqui nessa situação B aqui, a gente vai ter menos corrente elétrica, porque você tem mais resistência no teu circuito, você tem resistências, elas estão ligadas em série ainda, né? Ligadas em série. Lembra lá que a resistência equivalente é você somar a resistência das duas, então ela vai oferecer mais resistência para o teu circuito. Mais resistência, menos corrente e, portanto, menor brilho na lâmpada. Isso aqui foi bem tranquilo. E para finalizar a aula de hoje, eu queria fazer uma questão de cálculo, né? A gente vai fazer uma questão de conta. A gente vai fazer muita conta agora. Fazer umas continhas. Bem, a continha que a gente vai fazer, eu vou começar fazendo o estudo da ligação em série. Tá? Então, vou colocar aqui uma associação de resistores em série. Então, nós temos três resistores aqui, o R1. Então, o R1 ele é um resistor de 2 ohms. O R2 é um resistor de 3 ohms. E o R3 é um resistor de 5 ohms. Tá? E esses resistores eles estão ligados numa tensão aqui de 20 volts. Vou colocar aqui 20 volts. Então, essa é a tensão que o nosso circuito está sofrendo aqui. Bem, vamos fazer o seguinte estudo. Então, nós temos um resistor de 2 ohms aqui, um resistor de 3 ohms aqui e um resistor de 5 ohms aqui. E uma tensão de 20 volts, uma DDP de 20 volts, está fornecendo uma
quantidade de corrente para esse circuito. Se eu pedisse para vocês, calcule a resistência equivalente desse circuito. Equivalente nada mais menos do que você somar as resistências. Lembra lá que na resistência em série, o cálculo da resistência equivalente é você somar o R1 mais o R2 mais o R3. Então, neste caso, se eu quiser saber a resistência equivalente do meu circuito total, ela vai ser o R1, que é 2, mais o R2, que é 3, e mais o R3, que é 5. Somando aqui no total, nós vamos ter aqui 2 mais 3, 5, 5 mais 5. Interpretação do resultado seria o seguinte: o meu circuito e retirar esses resistores para cá de 10, ele vai fazer a mesma coisa, a mesma função. Ele vai fazer o mesmo efeito que as 3 resistências que estão lá. Isso significa resistência equivalente. Tá? Ele vai oferecer a mesma resistência que os 3 juntos. Então, esse é o cálculo da resistência equivalente. Se eu fosse pedir para vocês calcularem a resistência equivalente de um circuito, é assim que vocês irão fazer. Vou colocar aqui uma outra coisa para fazer. Vou calcular quanto é que é a intensidade dessa corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica do meu circuito. Quanto é que vale essa corrente? Para eu fazer o cálculo da intensidade da corrente, como estamos trabalhando com resistores, a primeira coisa que você tem que lembrar são das leis de Ohm. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai usar o RI. Tá? E aí a gente vai pegar essa equação e calcular quanto é que vale a corrente elétrica que está no meu circuito. Como? Pegando essa resistência e jogando aqui para baixo. Tá? Então, se você observar essa fórmula, ela vai ficar assim. O I aqui, o R joguei para baixo, o I ele vai ser U sobre o R, que no nosso caso é a resistência equivalente do meu circuito. Para eu fazer o cálculo dessa corrente, eu vou pegar a tensão total do meu circuito, que no caso ele está sendo fornecido 20 volts em cima, e a resistência equivalente do meu circuito é de 10 ohms, é a resistência do circuito total. Se eu dividir 20 por 10, a nossa corrente elétrica vai ser de 2 amperes. Então, esse é o valor da corrente elétrica que está passando por todo. Lembrando, corrente é a mesma para todo mundo, 2 amperes. Porém, a tensão não é a mesma para todo mundo. Como é que eu vou fazer para, então, descobrir a tensão que está em cada resistor? Vou usar a mesma lei, lei de Ohm, que é a primeira aqui, para todos os meus resistores. O RI, ele ri. Então, para o resistor 1, vou colocar aqui para o resistor 1, a tensão 1 no meu resistor 1 vai ser dessa forma aqui. Colocar o cálculo aqui do lado, a tensão 1 vai ser o valor da resistência 1, que no nosso caso é 2, multiplicado pela corrente que está passando sobre ele, que também é 2, a mesma para todo mundo. 2 vezes 2 vai nos dar 4 volts. Tá certo? Tensão no resistor 2. A tensão no resistor 2 vai ser a lei de Ohm de novo. O RI, só que o RI é o 2. Como a corrente elétrica é a mesma para todo mundo, eu deixo o I aqui. Então, a tensão no resistor 2 vai ser o valor da resistência 2, que no nosso caso agora aqui é 3, multiplicado pela corrente, que no nosso caso aqui a gente acabou de achar que vale 2. Se eu multiplicar aqui, nós vamos ter 6 volts no resistor 2. E para terminar no resistor 3, nós temos a tensão 3, usando a lei de Ohm novamente, multiplicando pela mesma corrente, que é a mesma para todo mundo. No resistor 3, então, nós vamos ter a tensão, que é o valor da resistência 3, 5,
que é 5, multiplicado pela corrente elétrica, que vai ser 2, porque passa 2 para todo mundo. 5 vezes 2, 10 volts. E por incrível que pareça, se você somar as tensões de cada resistor, então, por exemplo, o resistor 1, sobre ele tem 4 volts, sobre o resistor 2 você tem 6 volts, e sobre o resistor 3 você tem 10 volts. Percebam que quanto maior é a resistência, ó, esse de 5 volts, a tensão dele é maior. O de 2, que é o menor, a tensão sobre ele vai ser o quê? Ó, olha que coisa interessante. 4 mais 6, 10. 4 mais 6, 10. 10 mais 10. No total, você vai ter a tensão total, que no caso, é os 20 volts que estão sendo fornecidos pela bateria aqui. Ligação paralela é um pouquinho mais complicada, porque aqui é mais fácil, né? A série, porque você, tipo, calcular resistência equivalente, como é que você vai fazer? Você vai somar os valores das resistências. Soma normal. Calcular a intensidade da corrente, você vai usar a lei de Ohm. Calcular a tensão de cada resistor, vai usar de novo a lei de Ohm. Por isso que é importante a gente estudar a lei. Bem, na ligação em paralelo, eu vou colocar o seguinte exemplo para vocês. Eu vou colocar aqui 3 resistores. Eu vou pegar os 3, vou ligar eles aqui, ó, na mesma tensão. Na mesma tensão de 60 volts. Vou botar 60 volts para os 3 aqui. Essa é a nossa tensão. Tá? Nossa tensão de 60 volts. Esse aqui é o R1. Esse aqui é o R2. E esse aqui é o R. Tá? Para eu fazer o cálculo da resistência equivalente desse meu circuito, ele é um pouco mais complicado. Resistência equivalente. Lembra lá que no série, deixa eu voltar aqui para vocês. A resistência equivalente, bastaria você somar R1 mais R2 mais R3, certo? Essa é a lei, essa é a técnica para você calcular. Só que quando o circuito está assim paralelo, dessa forma aqui, você não vai somar normal. A resistência equivalente, ela vai ser a soma dos inversos. Você vai ter 1 sobre a resistência equivalente, que é igual. Então, isso aqui já é a lei para vocês aplicarem. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Isso é calcular resistência equivalente. Uma técnica é a mais difícil para você encontrar. Existem maneiras mais fáceis, porém eu vou ensinar essa aqui que ela é a mais complicada. Olha só, o cálculo da minha resistência equivalente vai ser 1 sobre REC, que é a resistência equivalente. 1 sobre R1, quanto é que vale o R1? Vale 60. Então vai ficar 1 sobre 60, mais 1 sobre o R2, que é 20, mais 1 sobre R3, que é 30. Somando tudo isso aqui, eu vou ter o valor da minha resistência equivalente. Bem, somar essas coisas aí, elas não são tão simples. Você vai ter que tirar o MMC entre esses números. Tirando o MMC entre esses números, você vai chegar a REC ao seguinte resultado, que o mínimo número que você pode dividir todos eles é o 60. Tá? Vou fazer bem aqui do lado como é que você faz para descobrir. Ó. Você vai colocar os 3. Isso aqui vocês faziam muito em matemática. E tirar o MMC deles. Você vai dividir pelo número primo, que dá para dividir para todos. Ó. 60 para 10 dá 6, 20 para 10 dá 2 e 30 para 10 dá 3. Qual é o outro próximo número que dá para fazer com 3, né? 6 para 3 dá 2. Deu um bug aqui. Dá 2. Aqui não dá para dividir, repete. Aqui já dá 1, morreu. Aí, ó, 2 para 2 dá 1. 2 para 2 dá 1. Aqui já acabou a conta. Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar todos esses valores. 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 2,
60, que é esse número que está aqui. Você tirou o MMC para descobrir. Essa é a técnica mais difícil. Bem, então o que eu vou fazer com esse 60? Eu vou pegar ele e dividir pelo número de baixo, tá? E multiplicar pelo número de cima. 60 dividido por 60 multiplicado por 1. 60 por 60 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 60 dividido por 20, que no caso aqui vai dar 3. 3 vezes 1 dá 3. Tá? Mais 60 dividido por 30, que dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Aí como é que vai ficar a minha resistência equivalente? Ela vai aqui, ver se dá para fazer aqui do lado. 1 sobre REC. Somando aqui, ó, 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Vai ficar 6 em cima e 60 embaixo. Se eu inverter isso aqui, eu vou jogar o R aqui para cima e 1 para baixo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. 60 eu vou jogar para cima e 6 para baixo. REC dividido por 1 dá REC. E 60 por 6 vai dar 10 ohms. Caraca, prof. É muita conta. É muita conta. Então, para calcular a resistência equivalente de um circuito em paralelo, perceba que é muito mais complicado do que calcular. Olha aqui na letra A como ficou nossa conta. No série, é só você somar bacana, normal. Mas no paralelo, olha o que tu vai fazer. Vai somar os inversos, vai tirar o MMC, que é fazer isso aqui, vai dividir um pelo outro e multiplicar. Depois você inverte o de cima com o de baixo e divide para achar o valor da resistência equivalente. Só isso. Nas outras aulas eu posso ensinar uma técnica melhor para você resolver isso aqui sem precisar ficar fazendo MMC, que são os macetes, que tem muito na internet. Dá para a gente fazer. O macete é o seguinte, é você calcular primeiro um com o outro, depois um com o outro, aí você vai calculando de 2 em 2 até chegar na resposta. É uma técnica muito mais rápida. Mas isso eu posso ensinar depois para vocês. Tá bom? Então a gente descobriu que a resistência equivalente aqui é 10. De todo esse circuito aqui, é 10. Bora ver o que a gente pode calcular aqui mais. A gente pode calcular a intensidade da corrente da associação. R, I, U, RI. Isso aqui é a primeira lei de Ohm. Tem que sempre estar lembrando dessa lei aqui, ó. Quando se trata de resistor, a gente tem que sempre estar lembrando da primeira lei. Bem, então como a corrente no meu circuito, tem que saber quanto é que vale a tensão total no circuito e a resistência equivalente do circuito. Eu vou jogar esse R aqui para baixo, tá? Olha como é que vai ficar a minha equação aqui em cima. Tá? Então, olha só, peguei esse R que está multiplicando, joguei ele aqui para baixo, vai ficar U sobre R aqui, ó. Tá? Eu só vou tirar esse daqui e botar aqui na frente para ele ficar bonitinho. Vou apagar ele daqui. Fica melhor de ver. E aí eu vou calcular a corrente da associação total, que é o I total aqui, no meu circuito todo. Bora ver quanto é que é a tensão, que eu não lembro mais, é 60 volts. Aqui, ó, 60 volts. E tá aqui, olha, a resistência equivalente a 10. Então aqui em cima é 60 volts. Esse RE é 10. 60 por vai dar 6 amperes. E, portanto, a corrente elétrica que vai passar nesse meu circuito aqui, ó, é de 6 amperes. Tudo bem? Só que quando esses 6 amperes chegarem bem aqui, eles vão se dividir. Vai uma parte desses 6 vem para cima, uma parte vem para o meio e uma parte vem para baixo. Então, esses 6 amperes aqui, vai um pedaço para cá, um pedaço para cá e um pedaço vem para cá. O que a gente vai fazer agora? Saber quanto é que vale cada uma dessas correntes. E qual é a lei que eu tenho que lembrar para calcular a corrente de cada resistor?
Vamos calcular a corrente elétrica de cada resistor. Como é que a gente vai fazer para fazer esse cálculo? Eu tenho que lembrar da lei de... a Esté já saiu, né? Passou a Sara. Como é que eu faço para calcular essa resistência? Eu vou usar a lei de Ohm, de novo, o RI. Eu só vou arrumar para eu calcular, no caso, a resistência. Desculpa, a resistência não, a corrente elétrica, que é o que eu quero. Eu vou jogar esse R aqui para baixo e vai ficar assim, ó. Para o primeiro resistor, vai ficar a corrente 1 sobre a tensão lá, que é a mesma para todo mundo, e a resistência 1. Para o 2, vai ficar a corrente 2 sobre a tensão, que é a mesma para todo mundo, R2. E para o 3, vai ficar a corrente 3 sobre a tensão mesma para todo mundo sobre R3. Vamos lá. A tensão no meu circuito lá era de 60 volts. 60 volts em cima. E a resistência R1, eu vou olhar lá que eu não lembro agora, é de... aqui, ó. Resistência 1 é 60. Também. Então 60 dividido por 60 vai dar 1 amperes. Bora lá para o resistor 2. Qual é a corrente que vai passar nele? Vai ser a tensão, que é a mesma para todo mundo, dividido pela resistência 2, que se eu não me engano aqui é, tá aqui, ó, 20. É 20. Então, 60 dividido por 20, que vai dar 3 amperes. Corrente 3 vai ser a tensão, que é 60, sobre o R3, que no nosso caso é 30. 60 dividido por 30 vai ficar 2 amperes. E aí soma aí para te ver, ó. Corrente 1. Vou colocar aqui, deixa eu ver um espaço aqui para a gente fazer, eu vou botar até outra cor. Olha só, aqui é a corrente 1, mais a corrente, mais a corrente 3. Isso aqui é a nossa corrente total. A nossa corrente total, quanto é que é? 6. Vamos ver se bate. Corrente total é 6. Então aqui, ó, nós temos I1 é 1, mais o I2, que é 3, mais o I3, que é 2. Bateu, ó. Se você somar todas as correntes aqui, ela vai te dar a total, que é 6. Ó, 1 mais 3, 4, 4 mais 2, 6. Então, é isso aqui. Nós temos a corrente se dividindo uma para cada lado, e quando elas chegarem nesse ponto, elas se somam de novo para dar os 6 que voltam para a bateria. A aula de hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos.